Ah, puxa, a pessoa ela quer dormir melhor. Ok, ela vai buscar um óleo essencial que seja para dormir melhor. Tá, mas o que está fazendo? Quais são as atividades durante o dia que ela faz, né, como você falou, que a higienização tem que começar desde a hora que acorda? Quais são as atividades durante o dia que vão dificultar, ou pré-sono, né, que vão dificultar com que ele tenha uma noite de sono melhor? E às vezes as pessoas não se atentam a isso, querem só porque o produto resolva, né? Aí também tem a questão da criança. A criança, puxa, está descontando na comida, ou está muito agitada e etc. Mas como que é o ritmo familiar? Como que é o ambiente familiar? O pai e a mãe estão naquele pique o tempo todo, mas querem que a criança seja calma. Como é que vocês conseguem trazer os pais para esse momento da criança? Tudo na conversa, é explicar, é conversar, entender um pouco. Hoje, dentro da minha anamnese, eu não pergunto só informações da criança, eu pergunto muito da casa, o que o pai faz, o que a mãe faz, como que é o ritmo de trabalho, quem cozinha, como que cozinha, porque eu acredito também muito na energia dos alimentos. Então, tudo isso, uma pessoa mais agitada, preparando aquele alimento, eu acredito muito nisso. E aí, a aromaterapia vem para um cuidado, complementar o cuidado integrativo e, sim, cuidar da família. Que legal. Doutor Pedro, já que nós estamos falando de família, eu sei que você faz visitas familiares, tem também trabalho com telemedicina. E a aromaterapia, os óleos essenciais, tem facilitado nesse trabalho, nessa visita, que é mais pessoal? Com certeza, né? Como o doutor Damian introduziu na conversa, né? Não somente a gente percebe resultados muito bons, né? Como a gente tem vários testemunhos, né? E aí eu complementaria o que a Mainá mencionou. Além da conversa, né, acho que o mais importante seria o convite à experimentação. Ah, já ouvi falar, experimenta, né? Vai se surpreender. A gente brinca, né, até com os nossos consultores. Gente, a parte difícil deixa que o óleo faz. Com certeza. A parte difícil deixa que o óleo faz, né? A doutora Nívia estava falando no início, né, que estava buscando por uma prática e tal, encontrou a aromaterapia, né, de uma coisa ali, falou também da busca por um produto de qualidade, né? Foi difícil encontrar? No Brasil a gente não tem uma oferta tão grande, até por conta da ideia, porque às vezes as pessoas ainda consideram que a aromaterapia é xamanismo. Mas é o que eu falo. Confundem essência com óleo essencial. Exatamente. Eu sempre explico o que você entende de aromaterapia, o que você entende de medicina integrativa quando alguém vem questionar. Ah, nada. No geral, as pessoas não conhecem. Eu pergunto, como é que você questiona se você não conhece? A gente questiona de fato o que a gente conhece. Então, essa procura foi difícil, não foi fácil. Eu procurei a qualidade, como conhecer, como identificar cada óleo de outras empresas. Mas assim, quando a Doterra, quando eu li, comecei a ler sobre a empresa, a fundação, todo o processo de extração da matéria-prima, de como é feito, todo passo a passo em Utah, com a fábrica. Assim, eu achei o conjunto sensacional e eu não tive dúvida. Que legal. E eu sei que você busca também a personalização, né? Sim. Com os óleos essenciais, fica mais fácil personalizar o tratamento com o paciente? Sim, eu falo sempre para o paciente que não existe receita de bolo. Cada um, o William é uma pessoa que vai responder ao lavanda, o Damian de repente não vai responder, a gente vai ter que procurar uma outra classe botânica. A Mainá também pode responder ao lavanda numa quantidade diferente da sua. Então eu sempre falo que a aromaterapia não só a aromaterapia, a medicina integrativa é individualizada e é uma coisa que a gente precisa ter calma, ter paciência para conseguir entender como que cada coisa vai reagir no ser, né, no indivíduo. E aí eu entro na história da aromaterapia, consistência e não quantidade. É interessante você falar isso, né, que, por exemplo, embora a lavanda é muito conhecida pelo seu efeito calmante, relaxante, etc., tem amigos meus que usaram a lavanda e ficaram super agitados, a reação com eles foi diferente, então acompanhar isso é muito importante. Mas o doutor Pedro ia fazer um comentário?
Ia complementar o que a Nívia mencionou, né, sob a perspectiva de recomendação, né, na verdade um lembrete de que claramente aqui somos todos profissionais da saúde, né, a gente dentro do que nos compete, tendo visto os benefícios dos óleos essenciais, a gente foi atrás do que há de respaldo científico para isso, né? E nesse contexto a doTERRA tem um nível de excelência assim que acho que é perfeitamente comparável ao nível de pureza dos óleos, né? É muito fácil a gente encontrar o respaldo científico e ficar cada vez mais maravilhado. Mas, diferentemente, obviamente, dos profissionais de saúde, o que eu ressalto, mais uma vez, com os meus pacientes é que o que o William mencionou, né, de conhecer, o que a Nívia falou de como vai questionar se não conhece, mas não precisa conhecer o respaldo científico do óleo para perceber o que fica nítido aos olhos de qualquer leigo, né, muitas das vezes identificando o que, considerando a personalização de cada tratamento, né, o que cada um vai ter de resultado com os seus óleos essenciais. Pegando esse gancho, vocês perceberam algum preconceito, não só de paciente, mas também de colegas? Quando fala, puxa, eu estou usando óleos essenciais. Como é que é isso? É engraçado falar isso, porque acho que umas 3 ou 4 semanas atrás, eu estava em um plantão em uma UTI de cirurgia cardíaca, e um hemodinamicista, cardiologista, ele apareceu lá para saber de um paciente, e daqui a pouco ele, doutor não, ele me chama Demian, eu assisti sua live. Falei, você assistiu minha live? Foi, porque em janeiro ele chegou para mim, Demian tá fazendo essas lives de óleos essenciais, isso é perfumaria, não sei, tirando sarro, né? E agora ele tá assistindo, ele falou, você tá assistindo minha live? Eu tô assistindo, rapaz, minha esposa agora entrou na doTERRA e ela tá, assim, eu tomo banho agora de óleo essencial. Olha só. Que coisa fantástica. Então, assim, o preconceito é você ter a velha questão do mindset e tal. Quando você tem essa transformação, aí pronto, você entra num outro mundo e você fala, cara, como eu era tão quadrado, porque eu fui assim. Minha esposa... Essa era a minha próxima pergunta. Se depois, além dos colegas, se em algum momento vocês estiveram na posição deles. Sim, lógico. Eu sou tradicionalmente alopata, sou médico de UTI, então a gente aquele caminho reto, não saia do caminho que você vai sofrer preconceito. E é bem assim, utilize aquilo ali. E eu tenho 3 L's, amores da minha vida, Lorena, Laura e Luísa. Laura e Luísa nasceram há 6 anos atrás, são gêmeas. E a Lorena buscou sempre soluções naturais. E ela foi em busca disso e conheceu os óleos essenciais. E as nossas filhas não dormiam, imagina, você são ter inteligentes gêmeas. As Lorenas, né? São altamente. Aí elas não... assim, a gente não dormia, Lorena o tempo todo acordada, o dia todo cansado, e as meninas amamentaram plenamente até 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ela é uma guerreira. E aí ela foi buscar, só que ela não queria colocar qualquer coisa nas nossas filhas, então ela queria uma pureza, um óleo essencial puro. E ela foi buscar e conheceu a doTERRA, e quem ia para os Estados Unidos, ou então quando a gente ia, aí a gente pedia para trazer. E eu lembro de um mês que não teve essa pessoa que foi para os Estados Unidos. Então isso foi antes de 2018, que foi quando a doTERRA começou a abrir oficialmente e conseguia trazer os produtos aqui. Sim, perfeito, a doTERRA ainda não estava no Brasil. Aí, um mês a gente ficou sem a lavanda, que usava no travesseirinho delas. Pronto, voltou tudo de novo. Aí a confusão foi grande. Então, eu comecei a ver que, gente, isso aqui tem resultado. E eu, como um bom médico, a gente, para quebrar barreira, a gente tem que buscar artigos científicos, como o Pedro falou. E eu descobri um mundo de artigos científicos, assim, coisas fantásticas. Falei, não, peraí, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Então, ela quebrou essa minha barreira. As pessoas estão se transformando, quebrando a barreira dessa forma. A gente estava conversando antes de começar com a Mainá. Ela disse que
os profissionais de saúde que não entenderem que esse é o caminho, as soluções naturais, os óleos essenciais, eles vão ficar para trás. Hoje a internet te mostra coisas fantásticas, profissionais fantásticos falando em lives, tudo, e eles vão perguntar para você, doutor, você usa óleos essenciais? Não, não uso. Tá bom, então tchau. Vai ser basicamente isso aqui, mas graças a Deus. Acho que o próprio paciente hoje, como a gente consegue exatamente pela internet ter mais oferta de informação, ele busca isso. Né? Porque a gente vê também que os pacientes começam a entender o efeito adverso de uma medicação tradicional. E como a gente pode diminuir isso? Como nós somos formadores de opinião, eles recorrem a gente. O que o senhor acha? O que a senhora acha? E a gente passa a nossa posição. Isso é importante, né? Sabe o que eu vejo muito? Até aqueles que têm o maior preconceito, eu gosto muito de alguns ditados, é o famoso, se não vai no amor, vai na dor. Tem pessoas que, pelo menos a mim, me procuram depois que já fizeram várias tentativas, estão já também colhendo alguns frutos ruins dessas tentativas e falam, não, agora essa é a minha última alternativa. E aí, quando começa a ver, fica fantástico. Acaba que eu conheci de uma forma mais positiva, com a pós em fitoterapia, e aí naquela época também não tínhamos a doTERRA no Brasil ainda. Já ouvi falar do nome, falei, essa daqui quando chegar já está aqui comigo e logicamente tem tentado passar, mas como a doutora Nívia falou, hoje são as pessoas que vendo a nossa divulgação, vendo o nosso trabalho, nos procuram por tudo que a gente tem a oferecer a nível de informação e como vias de tratamento. E eu acho que todo mundo aqui, não faltam exemplos. Né? Essa questão, se não vai pelo amor, vai na dor, tem uma rotina do nosso CTI, que ela falou que já tinha feito tudo que ela conseguia fazer para uma verruga do filho dela. E ele era adolescente, então essa questão começa a incomodar, tem vaidade. Aí ela começando a conversar comigo, eu falei, olha, eu posso fazer para você uma amostrinha de uma solução com orégano. Você vai precisar ser constante, não é de hoje para amanhã. Ela foi me mostrando as fotos da evolução. Ela ficou maravilhada. Aí depois a filha parece que apresentou a mesma lesão e ela falou, como é que eu faço para comprar? Olha só. Assim, é fantástico, as pessoas conseguem perceber, até quem não conhece e depois vai procurar a informação sobre, que é sempre a informação científica, eu falo, procura. Ou então você encaminha um artigo, encaminha um material. Deixa eu fazer uma pergunta, lançar para vocês todos aqui. Eu quero fazer um link aqui com o nosso tema de Renove, né? E eu tenho certeza que todos vocês também tratam de pacientes que estão saindo, né? Ou seja, de uma cirurgia, enfim, de um tratamento e tal, de uma situação complicada, e ajudá-los a reestabelecer a qualidade de vida que eles tinham antes daquele evento. Se vocês pudessem, eu fiz uma brincadeira parecida ontem, né? Se vocês pudessem voltar no tempo, antes do momento que vocês conheciam os óleos essenciais, com um óleo para iniciar nessa, vamos dizer assim, nesse momento de renovação desse paciente, né, de voltar. Doutor Demian, qual óleo você levaria para o Demian lá de anos atrás? Mas não, para quem você levaria, Pedro, Lívia, qual óleo que você levaria para você lá atrás? Hoje eu falo que eu sou viciado no On Guard. Eu uso, assim, eu sou médico da linha de frente da luta contra a Covid, desde o começo da Covid. E eu utilizo, assim, lógico, você via aquelas médicos morrendo lá na Itália, via aquelas notícias da China, não só médicos, profissionais de saúde, e você sabendo que você estaria ali. Então, On Guard, vem aqui me proteger. Eu comecei a utilizar muito o On Guard. Graças a Deus, estou aqui para contar a história. E ele também, minha esposa, ciclistas amadores, né? Ela é quase profissional porque é campeã brasileira, mas... Opa, a gente precisa trocar figurinha depois, então. E eu uso o On Guard até para potencializar o pedal, né? Eu acho, quando eu não uso, eu acho que aquele pedal foi fraco. Tem pessoas que usam o Peppermint, o hortelã-pimenta, mas para mim, assim, eu me adaptei com o On Guard. E então, o On Guard para mim, eu até falo, se eu tivesse uma ilha deserta, eu levava
On Guard para mim. Que legal. On Guard seria o que você levaria para lá? Vai lá. Difícil essa pergunta, né? Porque já me veio já me vieram uns 5 nomes aqui. Pode ser um blend, um isolado. Não, mas tem um óleo que eu falo que se ele aparecesse realmente para mim há algum tempo atrás, eu sempre tive essa característica da síndrome da cabeça que pensa demais, a mente acelerada. Então, o vetiver seria um óleo que, em alguns momentos que eu passei na minha vida, talvez me traria um pouco mais de foco, clareza mental, me auxiliaria em momentos que eu passei. Esse seria um óleo fantástico para mim. Legal. Doutor Pedro. Difícil demais escolher um só, né? Porque a gente passa por muitos momentos ao longo de um mesmo dia com necessidades completamente diferentes, mas eu acho que há mais tempo, na minha vida, acho que eu já teria me beneficiado muito se tivesse lançado mão do frankincense, né? Num contexto... Somos casados também. Por isso que somos casados. Num contexto de associá-lo a outras terapias complementares, né? Não somente a música, que também sou super fã, né? Musicoterapia para complementar a aromaterapia, mas também para meditação, e meditação entendendo-se das mais formas de apresentação, né? De momento de reflexão, momento de esvaziar a cabeça, justamente para conseguir focar no que a gente mais quer fazer, no que a gente acredita que seja melhor no dia a dia, né? Sem se deixar levar pela necessidade de preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso. Acho que conseguir continuar avançando, continuar vivendo do modo que a gente mais quer, sem se deixar perder e sem se deixar enlouquecer, né? Eu acho que frankincense nesse contexto... Ali temos uma dobradinha de frankincense, mas qual seria o seu motivo? Então, acho que o frankincense é aquele, como o próprio nome diz, o óleo dos olhos. Ele é um coringa, para mim ele funciona como coringa, e de fato, você pensando lá atrás, eu teria me beneficiado muito. Época de vestibular, atividade física, a própria imunidade. Então, o fato do frankincense ser um coringa é o fato da gente não deixar de tê-lo em casa. Que legal. Gente, olha, eu particularmente adorei o bate-papo nosso aqui. De novo, muito obrigado por terem aceito estarem aqui conosco hoje, compartilhando todas essas experiências. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa amou, anotou, devem estar comentando um monte de coisa que o chat nosso está aberto. Pena que eu não estou conseguindo acompanhar aqui para trazer lá talvez as perguntas ou os comentários para a gente continuar discutindo aqui, que eu tenho certeza que só com os comentários a gente seguir o resto do dia aqui, né? Então, agradecer mesmo por vocês terem vindo, tenho certeza que enriqueceram demais.